Olá, nobres alunos, vereadores sensatos. Aqui é o professor Caio Campos e, juntamente com a professora doutora Priscila do Amaral, iremos conversar com vocês hoje sobre um tema muito importante, o calque. E quem aí já ouviu falar sobre o calque, mas ainda não sabe de fato do que se trata? Doutora Priscila, a senhora que trabalha nas câmaras municipais, de vez em quando ouve essa palavrinha ou é totalmente fora da sua rotina? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que o pessoal vai Exato. assistir. Não, isso é muito raro e eu acho que vai ser uma ótima oportunidade agora de todos saberem, né, o que é de fato o calque. E daí, doutor Caio, o que é o calque? Então, pessoal, para nós podermos falar do calque, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre as transferências voluntárias. E o que acontece? Nós temos os entes federados, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E existem situações que a União, os estados, eles repassam recursos para os municípios. Basicamente, existem duas possibilidades. Ou existe a transferência chamada obrigatória, ou legal, ou constitucional, e existem as transferências voluntárias. As transferências obrigatórias, constitucionais, legais, são aquelas que não são discricionárias, ou seja, elas precisam acontecer. Por exemplo, o IPVA. Metade do IPVA pertence ao município em que o veículo estiver emplacado, embora quem realize a arrecadação seja o governo estadual. O governo estadual precisa, obrigatoriamente, fazer a transferência do valor do município. Este é um exemplo de transferência obrigatória. Existem muitos outros. 25% do valor arrecadado com ICMS pertencem aos municípios. As transferências são obrigatórias. O Fundo de Participação dos Municípios, ele também é um exemplo de transferência obrigatória. Existem outras determinações que não estão previstas exatamente na Constituição. Por exemplo, as do Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC, também são transferências obrigatórias, mas não constitucionais do ponto de vista jurídico, mas sim legais. Mas, além das constitucionais, das obrigatórias, existem transferências que são chamadas voluntárias. A transferência voluntária é aquela que quem está enviando o recurso ou está fazendo porque quis e quem está recebendo ou está recebendo porque quis também. Normalmente nós vamos encontrar aí os convênios. Eu sou, por exemplo, um ministro do esporte e não consigo construir quadras esportivas em todas as cidades. O que eu faço? Eu abro um edital e aviso, municípios, vocês têm interesse de construir uma quadra esportiva aí, vocês apresentem a documentação que eu vou enviar um recurso para vocês construírem. Dessa forma, consegue-se fazer alguma coisa. O município não é obrigado a pegar o recurso e o ministério não é obrigado a enviar, mas depois que eles fazem este somatório de forças, depois que eles fazem essa pactuação de objetivos através de um instrumento de repasse, que normalmente vai ser o convênio, eles vão ficar obrigados. E aí entra a seguinte questão: como ele não é obrigado a enviar os recursos, ele envia, se quiser, antes de celebrar o convênio, depois que celebra o convênio é obrigatório. Mas ele não é obrigado a celebrar convênios, o governo federal ou o governo estadual, por exemplo. O que eles podem fazer? Criar condições. O governo federal pode falar o seguinte: olha, eu vou sim enviar recursos para você construir aí um CRAS, um CREAS, mas eu só vou enviar recursos para os municípios que estiverem em dia com as suas obrigações em relação às certidões negativas, aqueles que prestaram contas dos últimos convênios que receberam, aqueles que destinaram pelo menos 25% para a educação, pelo menos 15% para a saúde. Eu vou exigir que ele tenha cumprido isso, porque o dinheiro é meu, eu não sou obrigado a mandar, eu estou mandando porque eu quero, então eu vou cobrar essas condicionantes, diferentemente das transferências obrigatórias. Nas transferências obrigatórias, o município pode estar todo errado, infelizmente, ele vai continuar recebendo porque pertence a ele.
Agora, vamos lá, doutora Priscila, só para a senhora ter uma ideia de ordem de grandeza, a senhora já tem noção, me diz aí, a sua cidade, você tem noção do orçamento anual? Já chegou aí a proposta orçamentária anual? Ainda não, né? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Por que existem as transferências obrigatórias? Melhor dizendo, por que existem as voluntárias? Um dos motivos é o seguinte: existe uma grande concentração de recursos nos entes União e nos estados. A União fica com aproximadamente 65% da arrecadação nacional, melhor dizendo, 70%. E os estados, 25%, e os municípios, apenas 5%. Então, tem dinheiro demais no âmbito federal. Só para vocês terem uma ideia, para a gente resumir um pouquinho aqui, doutora Priscila, você sabe me dizer qual é o tamanho que 10 mil reais em notas de 100 ocupa? Qual que é o volume? Adoraria saber. Só Mais isso? ou menos uma polegada. Se for nota de 100, isso aqui é só um controle de ar-condicionado, tá, gente? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Daria uma polegada aproximadamente aí de largura. Na verdade, uma polegada seria assim, né? 2,54 centímetros. Mas aproximadamente isso aqui, em nota de 100, dá 10 mil reais. 100 mil reais já daria algo em torno de 11 centímetros de altura. 100 mil reais. Imagina aí, 1 milhão de reais. Já dá uma maletinha cheia de nota de 100 reais, viu, gente? Isso dá 1 milhão. Imagina 100 milhões. O orçamento da minha cidade é aproximadamente 120 milhões, mas para facilitar o exemplo, 100 milhões de reais. Sabe qual que é o espaço que ocupa 100 milhões de reais? 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, por definição, é 1 metro de altura por 1 metro de largura por 1 metro de profundidade. Quem já viu aí caixa d'água de 1.000 litros, aquelas cúbicas de amianto, as mais antigas, elas têm 1.000 litros e, por definição, cada aresta mede 1 metro. Se você a encher com notas de 100, você vai ter 100 milhões de reais. 1 bilhão de reais. Vamos começar a falar de números grandes, para a gente chegar no governo federal. 1 bilhão de reais ocuparia 10 caixas dessa de 1.000 litros. 10 caixas, você consegue imaginar 10 metros? Imagina 10 metros, já daria quase que 2 carros populares, um atrás do outro aí, com 1 metro de largura, 1 metro de altura e 10 metros de comprimento. Você tem 1 bilhão. 1 bilhão é o orçamento de várias cidades do Brasil aí de um porte médio. Você vai ter aí, por exemplo, Montes Claros, no norte de Minas, e mais um monte de outras cidades. Já para adiantar um pouquinho, vamos lá. 100 bilhões de reais. Consegue imaginar 100 bilhões de reais? Imagina 1 quilômetro. Já é difícil imaginar 1 quilômetro, né? Daria 10 quadras, 3 voltas no campo aí de futebol lá da escola. 1 quilômetro. Imagina uma caixa de 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 quilômetro de comprimento. Daria 100 bilhões. Esse é o orçamento do estado de Minas Gerais, aproximadamente. Já vamos atalhar agora, vamos chegar onde eu quero. Orçamento do governo federal para o ano que vem, previsto 4 trilhões 300 bilhões de reais. Imagina uma distância de 43 quilômetros. Você me disse que voltou do seu trabalho hoje, doutora Priscila. Qual que é a distância da cidade em que a senhora é assessora na Câmara? Não é assessora que chama, não, né? Me desculpa. A senhora, como que chama mesmo o seu cargo? É assessora jurídica. Assessora jurídica? Mas é assessora jurídica. Quantos quilômetros que dá? 40 quilômetros. Então vai dar pertinho. quase o meu exemplo. 40 quilômetros, mas para ir a pé é muito longe, né? 40 quilômetros. Imagina 40 quilômetros, uma caixa de 1 metro de altura, 1 metro de largura e 40 quilômetros de comprimento, 43. Enche de nota de 100. Da sua casa aí até lá na Câmara. Ou vocês Seria interessante esse caminho. Imagina 43 quilômetros. Esse é o tamanho do orçamento do governo federal. 4 trilhões e 300 bilhões de reais. É óbvio que ele não consegue gastar esse dinheiro sozinho. Não dá para executar o recurso todo, não tem capacidade humana que dá conta de fazer isso de maneira eficiente. De maneira ineficiente dá para fazer, mas eficiente. E aí o que acontece? Os ministérios, então, que têm os seus devidos
montantes aí, que são obviamente muito menores do que esse tanto, mas ainda é muito dinheiro, eles abrem editais e então os municípios se oferecem para celebrarem convênios. Quando você celebra convênio, você está unindo forças. Eu, por exemplo, a doutora Priscila, se eu quiser vender meu telefone para ela, no final, nenhum de nós vai estar nem mais rico, nem mais pobre. Ela vai me dar o dinheiro e eu vou passar o telefone. No final, ela vai ter um telefone e não vai ter o dinheiro, eu vou ter o dinheiro e não vou ter o telefone. Nós fizemos uma troca que, no final, nenhum está mais rico, nem mais pobre. Quando nós temos objetivos em comum, a gente junta forças e, no final, nós dois estaremos melhores. O convênio é assim. O governo federal e o município, o governo federal, desculpa, e o estadual e o municipal, eles podem unir forças para obterem resultados bons para ambos, para que ambos cumpram as suas metas. Mas tudo aí é uma questão de querer, de decisão. Se o município quiser, ele vai receber. Da mesma forma, as emendas parlamentares. Se o município estiver apto e quiser recebê-las, ele então estará em condições de celebrar convênios para receber emendas parlamentares. Aí, onde eu quero chegar? Como a gente estava falando, se o município não cumprir as obrigações dele, haverá penalidades. Por exemplo, doutora Priscila, a senhora é advogada. A senhora talvez já tenha recebido alguns pedidos aí de ingressar com ações de danos morais, porque a pessoa teve o nome inscrito no SPC, no Serasa, indevidamente na visão da pessoa, né? O que acontece com uma pessoa que não paga suas contas em dia? O nome dela vai ficar sujo. Vai ser inserido nos serviços de proteção ao crédito, SPC, Serasa. E se o município não andar em dia com as suas obrigações? O que vai acontecer? O nome dele vai para o SPC? Não. O município vai, então, ter alguns apontamentos no sistema chamado CALC. E nós vamos abrir aqui, vou ensinar vocês a fazerem algumas consultas, mas é o seguinte, o governo federal, sempre que ele vai celebrar, então, convênios de transferências voluntárias, ele exige que o município esteja com as suas obrigações principais em dia, que no caso são mais de 22, e uma boa parte dessas obrigações estão indicadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Obviamente, a origem delas está na Constituição. Eu vou falar alguns aqui a título de exemplo, só para a gente poder conversar. Primeiro, o município precisa destinar um mínimo para, pelo menos um mínimo para gastos com educação, pelo menos um mínimo para gastos com saúde. Ele não pode ultrapassar 60% da receita corrente líquida com pagamento de pessoal. Se ele ultrapassar e não corrigir no prazo que a Lei de Responsabilidade Fiscal concede, ele, então, será penalizado com o não recebimento de transferências voluntárias. O município, por exemplo, precisa exercer a plena capacidade tributária. Sabe o que é isso, doutora Priscila? Com certeza. Existem municípios no Brasil que o prefeito não cobra o IPTU por questões meramente políticas. E aí ele acha que não vai cobrar, que vai ficar por isso mesmo, isso faz muita falta para a cidade. E hoje em dia já estamos vendo algumas penalidades. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, se o prefeito não cobrar os tributos, haverá consequências para o gestor, para o prefeito. Mas se por acaso algum desse tributo for um imposto, haverá consequências também para o município. E aí nós vamos abrir o cálculo para vocês terem uma ideia, para saber se o seu município está sujo ou não, com o nome sujo ou não. Mas por que isso interessa ao vereador? Pelo seguinte motivo, vereador. Você tem boas relações com os deputados, com os senadores, pode ser que você consiga captar recursos de emenda parlamentar para o seu município. Mas aí pode ser que você tenha conseguido um compromisso com o parlamentar de ele destinar emendas parlamentares para o seu município e o parlamentar descobriu que o seu município está com impedimento. Mais do que rapidamente, o parlamentar vai falar, olha, bem que eu queria te ajudar, mas não vai ter jeito. E ele vai logo ajudar os outros vereadores que estão pedindo, porque ele não consegue ajudar todos. Então, não tenha problemas no cálculo. Antes de nós abrirmos e eu ensinar a fazer a consulta, doutora Priscila, tem alguma colocação? Só resumindo, então, fazendo um apanhado geral, ver se eu entendi. Esse CALC, ele é um sistema, é um site que reúne várias informações
acerca dessa situação de cumprimento dos requisitos fiscais, né? Para a celebração dos desse quesitos. convênio, dessa transferência voluntária de recursos. Perfeito. Somente em âmbito federal? Sim, apenas no âmbito federal ele é automático, no caso do âmbito federal, mas se os estados quiserem, os estados também podem cobrar a exigência de que estejam em dia também no CALC, que eu conheço alguns estados que fazem essa cobrança. Mas como o CALC é um sistema federal, ele é feito para dar subsídio para a celebração de convênios inicialmente do governo federal. Tanto é que a origem do termo CALC, você matou a charada, você falou muito bem. Hoje, CALC quer dizer ter uma sequência de palavras e a primeira quer dizer serviço. Parabéns. Embora seja a letra C, não, a sigla não quer dizer mais algo que comece com C, mas antes queria dizer Cadastro Único de Convenientes. Quem celebra um convênio, via de regra, tem duas partes. Quem está mandando dinheiro maior e quem está recebendo o grosso desse dinheiro. Quem está enviando é o concedente e quem está recebendo é o convenente. Então, o CALC vinha desse nome, Cadastro Único de Convenientes, mas ele ficou muito grande e agora ele é um serviço de apoio para a celebração de convênios para transferências voluntárias. Obrigado pelo seu resumo. Agora, sou vereadora, nunca mexi. Como eu faço, doutor? Vou Qual é o ensinar. site? Olha, primeira coisa, é de graça. Qualquer brasileiro consegue acessar. Parabéns aos técnicos que desenvolveram, parabéns a vocês. E é o seguinte, você perguntou se são as obrigações fiscais. Também as fiscais. Tem um total de 5 grupos, nós vamos ver cada um deles. E o primeiro passo, pessoal, é entender como que consulta. Eu vou ensinar vocês aqui. Com licença, só um instante, por favor. O primeiro passo é você ir no sistema de ferramenta de buscas aí, que eu uso o Google, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, e vocês vão escrever CALC. Eu nem estou usando o Google, né? Agora eu usei um Bing, não sei. Olha só, CALC. Por que eu não faço o link do site? Porque pode mudar. Hoje eu posso te falar que o link é tesouro-transparente.gov.br, mas pode ser sti.tesouro.gov.br. Não decore, entenda que você vai pesquisar na fonte oficial, e fonte oficial é .gov.br. Pesquisando aqui, então, vamos ver o que vai aparecer para nós aqui. Cliquei em CALC. Vamos abrindo, espera um pouquinho. Olha que interessante, pessoal. Esse curso aqui é um curso bem resumido, mas aqui te dá opções de consultar, fazer 6 tipos de pesquisas. Você pode pesquisar pelo CNPJ principal, conjunto de CNPJs, CNPJ de órgão da administração direta ou de entidade da administração indireta, CNPJ principal do ente federado e do órgão proponente, conjunto de CNPJ de entidades da administração indireta e organização da sociedade civil. Olha, você não sabe o CNPJ, o que você vai fazer? Não se preocupe. Primeira questão que você tem que saber é que o que pode, de fato, gerar impedimentos para o recebimento de transferências voluntárias é se houver pendências no CNPJ principal. Então, você não precisa se preocupar tanto com as demais consultas. Mas, caso você tenha disponibilidade e interesse de aprender, faça a primeira consulta e depois pesquise aqui os CNPJs da administração direta. Mas o principal é o que vai mais te interessar. Clica aqui em próximo e agora você vai escrever o nome do município. Doutora Priscila, podemos começar pelo que você vai me sugerir? Qual município a gente vai ver? Chapecó. Chapecó. Olha só, gente, eu tenho que começar a escrever Chapecó, e eu vou clicar no nome. Não adianta eu escrever aqui Chapecó e dar Enter, que não vai adiantar. Eu tenho que clicar no nome. E, pessoal, enquanto a gente vai avançando aqui, esse vídeo, eu vou clicar aqui em emitir extrato. Esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2021. E devido à pandemia
do coronavírus, abriu-se uma exceção que os municípios de até 50 mil habitantes não terão dificuldades de receber as transferências voluntárias, ainda que tenham pendências no cálculo durante um tempo. Mas isso é só por causa da pandemia, que, se Deus quiser, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já terá terminado. Então, não fiquem contando com a sorte e trabalhem para não haver pendências. Olha que interessante. Antes de eu mostrar o relatório em si, o relatório vai ter basicamente 3 símbolos. Esse verdinho quer dizer que houve a comprovação de que aquela obrigação está cumprida. O amarelo não quer dizer que tem problema, não quer dizer que tem rolo. Ele está apenas chamando a atenção. Olha, precisa comprovar isso. Pode ser que esteja precisando comprovar porque houve sim um problema, ou pode ser que simplesmente não foi possível apurar, mas isso ainda vai acontecer. E esse aqui, esse símbolozinho de item desativado, não quer dizer que o município tem problema e nem também quer dizer que ele esteja certo, mas houve uma decisão administrativa em relação àquele item, por algum motivo técnico, não ser apurado para fins de vedação para transferências voluntárias. Por exemplo, é provável que a gente vai encontrar aqui que, por causa da Covid, da pandemia, os itens da área da saúde em relação aos CIOPs estejam desabilitados. Mas eu vou dar uma visão geral e depois a gente vai passar ponto a ponto. Pessoal, visão geral. O CALC, ele vai relacionar, então, todos os dias, ele puxa as informações. Olha que interessante. Fiz uma coisa aqui que não é ideal. Só um instante, pessoal. Vou ter que compartilhar de novo. Mas obrigado a vocês por estarem prestando atenção. A gente vai retornar aqui. Ó. O CALC, então, é um sistema que todos os dias, uma vez por dia, atualiza as informações. E ele puxa de várias bases de dados, que eu vou contar para vocês logo, mas ele tem hoje 5 grupos. O primeiro grupo relaciona as obrigações de adimplência financeira. Daqui a pouco eu vou dar um zoom para vocês. O segundo grupo, adimplemento de prestação de contas de convênios. O terceiro, obrigações de transparência. O quarto, adimplemento de obrigações constitucionais e legais. E o quinto, cumprimento de limites constitucionais e legais. Parabéns para a Chapecó, que está com tudo certo. Parabéns, foi uma ótima pedida. Vamos dar um zoom aqui para vocês poderem ter noção de cada ponto. Deixa eu só colocar um zoom. Não teve nenhum? Não tem problema nenhum, tá vendo? Por enquanto, hoje, dia 21 de outubro, que a gente está gravando. Essas notas de desativação. Ah, a gente vai ver. Você está falando, por exemplo, esse aqui. É. Por algum motivo, hoje, nessa data, houve a decisão de não analisar as informações que estão lá. Muitas vezes, 90% das vezes, não, quer dizer, nunca é por causa do município em si. O município não é tão, vamos dizer assim, tão exclusivo para que o sistema seja desabilitado só por causa dele. Mas é algo relacionado ao conjunto de municípios da nossa federação. Gente, olha aqui, ó, grupo 1, obrigações de adimplência financeira. Primeiro, ele puxa do sistema da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil informações em relação à regularidade quanto a tributos, a contribuições previdenciárias federais e a dívida ativa da União. Olha, quando que vai vencer essa informação aqui? Ela é válida até quando? Essas certidões têm prazo de validade. Essa aqui vai até o dia 18 de abril de 2022. Isso é interessante, quer dizer que até 2022, em abril, está tudo bem. Mas olha aqui, essa outra informação aqui de baixo. Regularidade em relação a contribuições para o FGTS. Veio do sistema da Caixa Econômica Federal. Ela está ok e está válida até o dia 10 de novembro de 2021. Gente, essas datas aqui são para cada cidade, de acordo com cada documento. O que está aqui no nosso exemplo é válido para o município de Chapecó com base na consulta realizada hoje. Aí, para a sua cidade, serão outras datas, certamente. Mas onde eu quero chegar? Observa que esses dois de baixo, as datas que estão aparecendo aqui, elas são justamente a do dia da consulta. Ou seja, tudo indica que essa informação aqui ela é conferida todos os dias. Então, não é porque está certo hoje que quer dizer que vai estar certo amanhã. Tem que olhar todos os dias.
Na verdade, todas aqui são olhadas todos os dias. Só que essas aqui foram olhadas de ontem para hoje, mas a informação é que ela é vigente até abril. Então, até abril, não tem que preocupar tanto. Mas olha só, imagina que você seja o prefeito aí de Chapecó, o secretário de Fazenda e de Administração. Você já sabe que essa aqui do FGTS vai vencer dia 10/11. Então, você não vai esperar chegar o dia 10/11 para começar a se preocupar em renová-la. Você já vai procurar saber se há pendências que possam dificultar a renovação. Você vai fazer um controle preventivo e, inclusive, a gente sugere isso. Deixa eu voltar aqui o vídeo rapidinho. É o seguinte, pessoal, a nossa sugestão é que exista aí na sua cidade um departamento responsável por acompanhar esse sistema e que seja um departamento só. Vou falar um ditado feio aqui, mas tem um ditado que fala assim, ó, cachorro que tem mais de um dono morre de sede. Se esse assunto for problema de vários secretários, nenhum vai fazer bem feito, infelizmente, a não ser que seja um lugar muito fora da realidade. Mas cada problema tem que ter um dono. E outra questão, o secretário que vai cuidar deste assunto tem que ser um secretário que tenha ascendência sobre os demais. Como assim? Ele tem que mandar, ele tem que ser respeitado. Ah, mas todos os secretários são iguais. Isso mesmo, no papel, né? Porque na teoria é bonito, todo secretário é igual. Na prática, tem um secretário que manda uns 2 no máximo, 3 e olhe lá, e o resto escuta e obedece. Tem secretário em alguns lugares que mandam até no prefeito. Tomara que a gente não ache exemplos para mencionar, mas, enfim, qual que vai ser o secretário que vai cuidar disso? Olha, do ponto de vista lógico, seria o de Fazenda, talvez o de Administração, mas pode ser que não sejam eles os que mandam. Se for o de governo, que seja o de governo que vai cuidar disso. Mas a gente sugere que haja um decreto assinado pelo prefeito, obviamente, que crie, então, essa responsabilidade. Fica definido que a Secretaria de Governo, ou a de Planejamento, ou a de Finanças, ou a de Meio Ambiente, sei lá, ficará responsável por acompanhar o CALC e cuidará para que o município esteja regular. Artigo 2º. O secretário da pasta competente deverá solicitar informações dos demais para que cumpra o propósito de manter o propósito definido no artigo 1º. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Ponto final. Então, façam desta forma. Voltando aqui para o nosso... Doutora Priscila, posso continuar? Ou Olha, eu ia perguntar, toda essa questão dentro lá da prefeitura, né? E na Câmara Municipal? Os vereadores fazem independente para analisar? Gente, muito bem o que a doutora Priscila perguntou. Pessoal, o CALC, ele monitora as informações do município. E o município, ele relaciona poder executivo e poder legislativo. Então, é verdade. Os órgãos, a né? sua pergunta é muito boa, porque a Câmara também tem as obrigações dela. A Câmara também precisa apresentar alguns documentos, também precisa emitir alguns balanços, alguns relatórios, e algumas vezes o município tem pendência porque a Câmara não mandou informação. Então, sim, muito obrigado pela sua pergunta. O Poder Executivo vai ser obrigado a cuidar das responsabilidades do Poder Executivo, que são praticamente todas, mas não são todas. Algumas todas administrativas, pequenas, né? Sim, o Poder Executivo tem a condição de cuidar da maior parte desses assuntos, é competência dele, mas não é exclusiva dele. Desta forma, eu entendo que o presidente da Câmara, ou a presidente, ou a presidenta, como quiserem, deverão estabelecer normativos internos na Câmara para que isso seja feito também na Câmara. De modo geral, tirando as câmaras enormes, de modo geral, as câmaras são órgãos muito pequenos, pelo menos na parte administrativa. E aí tem um funcionário só que faz isso tudo. Então, o prefeito, quer dizer, o presidente da Câmara, ou a presidente, quase que não vai ter de quem cobrar. Ele basta saber que existe isso e que isso tem que ser acompanhado. E agora, isso aí é a responsabilidade do Poder Legislativo. Agora, os vereadores eles têm que se preocupar para que o município não tenha pendência. Porque senão vai atrapalhar que ele consiga emenda com um deputado que prometeu R$2 milhões para fazer uma UBS no bairro dele. Então, se tiver pendência, pode dificultar. Alguém pode questionar, poxa, Caio,
Mas a gente sabe que se for transferência voluntária para a área da saúde, educação, assistência social, e cada dia que passa abrem mais exceções, as pendências no CALC não serão determinantes para dificultar a transferência. É verdade, existem as exceções para as áreas de educação, saúde, segurança, assistência social, porque quando se proíbe o ente de receber transferências voluntárias, você não está punindo os políticos, você acaba prejudicando o povo. Então, há exceções, mas fique sabendo que os deputados vão usar isso como argumento para não mandar para a sociedade. Vamos voltar aqui, podemos voltar, doutora Priscila? Agora, Podemos. dica de ouro, vereador, consulte todos os dias. Ah, mas eu não dou conta, tem assessor? Então, que peça para o seu assessor consultar por você. Ah, não tem assessor. A Câmara tem pelo menos um? A Câmara tem. Então, peça para que o assessor da Câmara faça esse trabalho regular todos os dias. Eu mesmo consultava o meu todos os dias. Você vai gastar 2 minutos para fazer o da sua cidade. E consegue fazer isso pelo celular? Pelo celular. Basta ir lá no Google, ou onde achar melhor, digita essas 4 letras. C-A-U-C. C de casa, A de avião, U de unidade, Uva. U de uva, C de coração. Olha só. Ou C de cadastro, o A de Auxiliar. auxiliar, o U de único e o C de convenientes. Gente, vamos lá então, continuando aqui, ó, da onde a gente parou. A gente viu aqui o primeiro grupo. Esse primeiro grupo, se a gente clicar aqui, ó, sempre que aparecer uma pendência, depois a gente pode pesquisar algum. Diga aí, você que está nos assistindo online, aqui, depois você fala um município que você acha que vai ter pendências que nós vamos olhar. Mas vamos avançar aqui, ó. Aqui na coluna da direita, a gente vê da onde vem a informação. Aqui a gente vê a data em que ela vai expirar. E vamos partir para o próximo grupo. Esse aqui, na minha opinião, é onde a gente vai torcer para não ter problemas. Nenhum a gente quer que tenha problema, mas se houver problemas em prestação de contas de convênios, a notícia é ruim, sabe por quê? Se chegar a acusar aqui que tem a pendência, é porque ninguém resolveu o problema quando tinha tempo. Para dar uma pendência aqui, houve um convênio, houve uma prestação de contas, houve uma análise da prestação de contas que não teve os questionamentos satisfatoriamente atendidos, houve uma tomada especial de contas e essa tomada também não levou a nenhuma conclusão satisfatória, então foi gerada a pendência. Isso pode ter vindo de 10 anos atrás, sabe-se lá de quantos anos atrás. E agora o prefeito que fez nem é mais prefeito, o prefeito sucessor também não, ninguém lembra como foi feito, ninguém sabe fazer a defesa, não tem documento para fazer a defesa, ou seja, virou uma bola de neve. É claro que dá para resolver, mas dá muito mais trabalho. E é razoável que o município que não sabe usar bem os recursos de convênio, que ele fique com dificuldade de celebrar novos, né? Doutora, quer fazer alguma pergunta? Eu tive a impressão. Não, eu vou continuar exatamente essa. Ó. Aqui apareceu essa nota de desativação aqui. Exatamente, pessoal. O que acontece? O que é isso? Nós temos agora no Brasil uma plataforma chamada Plataforma Mais Brasil. E ela tem o propósito de ser uma grande base de dados que vai nos permitir fazer consultas sobre convênios em geral, transferências voluntárias, etc. E ela é enorme. Porém, acredito que haja ainda algumas inconformidades, alguma questão de programação, não sei. Eu desconfio que seja um problema meramente técnico. E houve, então, a decisão seguinte, já que nós não estamos conseguindo puxar as informações de maneira confiável dessa plataforma hoje nós não vamos, então, usar as informações dela para apurar a adimplência do município. Amanhã é outro dia, pode ser que amanhã eu consiga resolver esse problema, eu não, tá? É só uma hipótese. Que o funcionário, que os técnicos consigam resolver, e a partir de amanhã eles vão passar a consultar novamente. Gente, obrigações de transferência, de transparência. Você já deve ter ouvido falar que existe o relatório de gestão fiscal, que existe o relatório resumido de execução orçamentária. São documentos que têm que ser elaborados de acordo com a lei de responsabilidade fiscal.
O relatório de gestão fiscal, ele é elaborado de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal a cada 4 meses, quadrimestralmente. Porém, os municípios com menos de 100 mil habitantes não apresentarem pendências, eles podem fazer a cada semestre. Ah, deu problema, volta a ser quadrimestral. O relatório de gestão fiscal, em síntese, ele vai relacionar cumprimento de metas com planejamento, como está a nossa receita em relação ao planejado, etc. E ele é bem robusto. Este município aqui está em dia. Isso quer dizer que a Câmara fez a parte dela e a Prefeitura também. Agora só vão ter que preocupar com isso de novo no final de janeiro, quando vai vencer o prazo do próximo. O relatório resumido de execução orçamentária, ele é bimestral e ele precisa ser preenchido, de fato, a cada 2 meses, e o prazo para ele ser enviado termina 30 dias após o encerramento do período. Ele também precisa ser enviado de maneira correta, tanto à Prefeitura quanto à Câmara. Existem informações aqui que são enviadas para o sistema da educação, que é chamado COP. E este município que nós estamos estudando, que chama Chapecó, fica no oeste de Santa Catarina, ele está regular, tudo certinho. Agora, existe um item que é o sistema que abastece as informações da área da saúde, que é o CIOPS. E este aqui, ele está desabilitado para todos os municípios do Brasil durante um tempo, devido à pandemia, devido à dificuldade de alimentação, etc. E vocês vão convir comigo, exatamente. Importante falar, né? Porque o pessoal vai consultar e vai dizer, tem problema aí, né? Isso mesmo, então, pessoal. Vamos ser ressalvo. sempre sensatos, né? Vocês viram o nome da nossa plataforma, a nossa iniciativa é o Vereador Sensato. E você nunca vai falar que há um problema antes que você entenda o que está acontecendo. Ainda que o símbolo fosse aquele de alerta, alerta não quer dizer problema, quer dizer alerta. Procura saber o que está acontecendo. Esse aqui está desabilitado, ou seja, não quer dizer nem que está certo, nem que está errado. O gestor não pode falar, olha, está vendo, o Chapecó está 100%, porque não tem nenhuma pendência. Calma aí, alguns estão desabilitados. Realmente, para fins de transferência voluntária, hoje está 100%. Mas não quer dizer que na prática esteja. Pode ser que tenha algum problema que não apareceu aqui. Se não apareceu, não existe ainda. Existem ainda outras informações obrigatórias, encaminhamento de contas anuais, encaminhamento de matriz de saldos contábeis, encaminhamento de informações para cadastro da dívida, enfim. São muitos os sistemas. Imagina como que era isso antes. Você tinha que ir em cada um desses sistemas e procurar informação todos os dias para saber se estava tudo certo. Hoje vocês têm esse funcionário aí. Gente, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Caso vocês assinem as nossas mensalidades, nossos planos mensais, a gente manda para você todos os dias. Lembra que eu falei que podia pedir para o seu assessor? Deixa ele fazendo outras coisas, a gente faz isso por você. Entra na nossa plataforma, entra no nosso site www.vereadorsensato.com.br. A gente está reformulando o site, mas não é difícil. www.vereadorsensato.com.br. Se você quiser, nem precisa do www. vereadorsensato.com.br. Gente, continuando aqui, ó, existe mais um grupo, a de implemento de obrigações constitucionais ou legais. Lembra daquele prefeito que fala, eu não vou cobrar imposto do meu povo, não, eu não vou cobrar IPTU, não vou cobrar nada, tadinho do povo, não sei o quê. Olha, ainda que você compreenda a dificuldade para as pessoas, e de fato nós estamos vivendo uma crise, cobre o valor que a lei determina. Se a lei está falando que se vamos dizer assim, se a lei faz ficar caro, faz ficar fora da realidade, vamos mudar a lei. Vamos abaixar as alíquotas, vamos mudar a base de cálculo, vamos fazer novas plantas de avaliações, vamos reduzir, cobre R$1 que seja, se a lei falar que dá para cobrar R$1, mas não pode ficar sem cobrar. E isso vai aparecer aqui, ó, neste item de exercício da plena competência tributária, o município, aqui verifica-se se de fato o município está cobrando. Ah, o meu município não está cobrando e não deu problema aí. Não deu problema ainda. Mas uma hora ou outra vai dar problema. Sabe o prefeito que não inscreveu os devedores em dívida ativa? Pode chegar a dar problema aqui.
Sabe aquele que inscreveu em dívida ativa, mas não protestou? Pode dar problema aqui. Vai dar problema uma hora ou outra e, enfim, tem que resolver. Regularidade previdenciária. Normalmente esse aqui dá problema nos municípios que têm os fundos próprios de previdência dos servidores municipais, públicos municipais. Se parecer o problema, ele tem que resolver. Nós estamos encontrando vários problemas aqui relacionados à alíquota. Alguns aí estão cobrando menos do que o necessário para que o sistema seja sustentável por um tempo. Ele nunca vai ser sustentável eternamente do jeito que funciona hoje. Quem sabe no futuro a gente acha uma solução. E o quinto grupo está aqui, ó. A aplicação, cumprimento dos limites constitucionais legais. Aqui, ó, a aplicação mínima dos recursos em educação. Você já ouviu falar que tem que gastar pelo menos 25% de algumas receitas com educação. E é verdade. E se não gastar, vai dar problema, inclusive no cálculo. Na saúde, você ouviu falar que tem que destinar pelo menos 15%. Aqui está dando certo. Existem outras questões, limite de despesas com parceria público-privadas, limites de operação de crédito, enfim, o CALC monitora todos esses itens que nós vimos aqui. Para ficar um pouco mais didático, a gente vai procurar uma outra cidade aqui que a gente imagina que vai ter muitos problemas para nos ajudar. Deixa eu chutar aí, doutora Priscila. Fala uma cidade que a senhora acha que vai ter problemas aí. Quer chutar alguma? Não, eu já falei a primeira. Ah, a sua deu certo, né? Eu vou procurar o outro, a vizinha Souza aí, ó, Chapecó Águas do de Chapecó. Água de Chapecó. Será que lá está tão organizadinho quanto aí? Só título de curiosidade. Só para não falar que eu escolhi de maneira aleatória, vamos ver. Água de Chapecó, olha só, parabéns, tudo certo, não ajudou no nosso exemplo. Vou procurar uma... Deixa eu pensar uma cidade aqui, ó. Eu vou procurar a cidade de... deixa eu lembrar aqui, Manga. Quem sabe Manga? Manga, em Minas Gerais. Não sabia Eu da acredito. existência dessa. Ah, pois é. É uma cidade que fica quase na divisa aqui com outros estados. Deixa eu ver essa aqui. Eu chutei uma aleatória. Nossa, tudo certo. Gente, tá tudo certo. Deixa eu olhar aqui Vamos uma procurar cidade. uma... Chuta em alguma cidade. Vamos procurar Rio de Janeiro, Ipatinga. capital. Ipatinga. Ah, Ipatinga vai estar certo. Vamos ver. Ipatinga é uma cidade que tem. Ipatinga. É uma cidade com um orçamento, acredito que bilionário. Será que lá não está tudo certo? Vamos ver. Ipatinga está tudo certo. Gente, vocês estão tudo andando na linha. Eu quero ver no Rio de Janeiro. Vamos ver. Rio de Janeiro, capital. Rio de Janeiro. Será que é tudo certo? NBNB 2. Vamos ver. Ah, olha só! Ah, não! Está cheio de problemas. Que pena. Gente, olha aqui. Vamos ver como que está aqui agora. A capital do Rio de Janeiro. Pendência no primeiro item. Se eu clicar nela, ele vai me mostrar onde está a pendência. Observa aqui, pessoal. Olha que legal, Muito hein? bom. Aqui a gente está vendo que está com pendência no CNPJ, que está aqui indicado. Ah, mas eu quero entender mais sobre isso. Não tá, eu quero saber mais. Aqui explica a descrição. Olha, apresenta a inadimplência quanto aos tributos, as contribuições federais e a dívida ativa federal, constante da base de dados da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme as informações disponíveis na certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. Para saber como resolver essa pendência nesse item, acesse a aba Informações do cálculo e clique em Perguntas frequentes, relação de perguntas sobre o cálculo. Descrição, artigo 195, parágrafo 3º da Constituição, e mais um tanto aí. Último dia que foi atualizado, 21 de outubro, nossa data aqui de hoje. Enfim, tá aí, deu para entender alguma coisinha. Vamos procurar o outro problema. Regularidade em relação à adimplência financeira de empréstimos e financiamentos concedidos pela União. O que nós temos aqui? O que ele vai nos contar sobre esse problema? Vamos lá. Olha, tem um problema relacionado à
não honrou uma garantia de operação de crédito interna, que aparentemente houve esse problema. Dá para pesquisar mais, mas já está trazendo para nós aqui essas respostas. Vamos ver aqui, irregularidade perante o Poder Público Federal. O que nós temos aqui? O que será que está errado dessa vez? Uau, olha aqui. Nós temos 3 pendências, 2 de 2018 e uma de 2019. Departamento da Receita Federal, tem aqui a outra questão relacionada ao CADIM, relacionada à regularidade perante o Poder Público Federal. Esses já foram 3 problemas só no primeiro grupo. Vamos pegar outro grupo aqui. Transferência, nossa, prestação de contas de convênio, meu Deus, está com pendência. O que será que a gente vai ver lá? Nem é tanto, só tem 2 problemas. Só tem um de 2005 e um de 2007. Tem um com irregularidade na execução financeira e um no descumprimento de preceitos da lei. Aí eu quero saber mais sobre isso. Está aqui, ó, o número do convênio, 556304. Eu vou dar uma pesquisada nele. Eu clico aqui, ó, listar convênios. Vai me mandar para uma outra. Será que vai mandar para outra plataforma? Eu clico aqui, 556304. Nossa, vai demorar um tempinho. Vamos chegar aqui. Ele é de 2005, né? Deixa eu ver se foi esse aqui. 2007 ainda nesse. Esse aqui, olha só. Fundação Nacional de Saúde. Irregularidade de execução financeira. Irregularidade de execução financeira. Tem mais um monte de documento aqui, ofício que foi enviado. O assunto está inadimplente desde 2019. Em 2019 eles desistiram de corrigir, parece, né? Mas, enfim, vocês estão vendo que dá para pesquisar, dá para investigar. Mas o prefeito não me conta nada. O prefeito não tem que te contar, não, meu amigo. Você já tem acesso ao sistema. Diga, doutora. É uma boa forma de fiscalizar, né? Poder tem de que olhar fiscalização. Todos os dias deveria ser olhado. Conta com a gente. Eu não consigo, é muito difícil. Não é difícil, eu estou te mostrando. Mas se você achar que não vai ter tempo, pode chamar a gente aí, que a gente faz isso por você. Vamos aqui continuar vendo como que está a cidade maravilhosa aqui. Ó. Teve esses 2 probleminhas, mas logo, logo vai ser resolvido, se Deus quiser. Continua desabilitada a plataforma Mais Brasil, para todos, obviamente. Encaminhamento do relatório resumido. Vamos ver se a Câmara está atrasada nesse aqui, quem sabe? Está com essa pendência aqui em relação à transparência. Nem sempre a culpa é do Executivo. Vamos ver onde houve o problema. Que foi o município como um todo, né? Não houve a consolidação. E não entregou, meu Deus, não está entregando desde o primeiro bimestre do ano passado. Isso aqui é bimestral. O que aconteceu? É porque isso aqui é do CIOP. As informações sobre educação estão totalmente desatualizadas lá. Vamos ver se a gente acha mais alguma informação aqui. Regularidade previdenciária. Bomba. Isso aqui é assunto difícil de resolver, hein? Vamos ver o que vai falar aqui. Que não comprovou, que cumpriu alguma determinação. Quer ver? Olha, não foi encontrada nenhuma mensagem de detalhamento para o item estabelecimento e data da informação. Faltou aí comprovar algo que foi solicitado. Continuando. Deixa eu ver se tem mais alguma. Nossa, vamos lá. Educação. Quantos por cento a senhora acha que eles não gastaram com educação? O mínimo é 25. Menos de 20 ou mais de 20, a senhora acha? Menos. Nossa, vamos ver. Informação não foi nem atualizada. Nem falou quanto foi. Tá pior do que eu imaginava. Não tem nem a informação. Olha, obrigado, Rio de Janeiro. Foi um bom estudo de caso. Vamos procurar um município que o prefeito foi preso recentemente. Que, tá para caçar. Na verdade, não foi preso. Está para caçar aqui uma chapa que eu vi numa noticiário, essa informação pública, chama Ielmo Marinho, lá no Rio Grande do Norte. Eu vi recentemente a notícia de que estava para caçar a chapa aí por problemas na campanha. Já deu uma pendência, 2, até que, olha, não está ruim não, que isso, gente. Vamos procurar outra aqui. Só mais uma, gente, só para fins de estudo.
Vamos pensar aqui uma cidade. Deixa eu pegar uma chamada... Será que Mogeiro? Vou pegar uma na Paraíba aqui de exemplo. 7... Digitei errado. Vamos ver aqui. Aqui, ó, publicação do relatório de gestão fiscal. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui. Vamos ver. Ah, olha aqui. Nessa cidade aqui, ó, não houve a entrega de um relatório pelo município. Como eu falei, é o Poder Executivo e o Legislativo. O Poder Legislativo está adimplente. Já o Executivo não está adimplente. E aí, por quê? Porque não entregou o referente ao segundo quadrimestre de 2021. Muitas vezes a gente tem que procurar saber onde está o problema, porque às vezes o presidente da Câmara vai falar mal do prefeito, e a gente descobre que, por exemplo, a culpa não é do prefeito, é do presidente da Câmara, por exemplo. Olha, pessoal, eu acho que a gente fez aqui um estudo suficiente, deu para ter uma visão geral, mas por que existe, então, esse cadastro? Porque a transferência voluntária, a emenda, o convênio, a transferência especial, transferência com finalidade definida, etc., são transferências que são feitas porque houve um acordo. Quem tem o recurso está passando para quem precisa, vamos dizer assim, para fazer um somatório de forças. Porém, quem tem o recurso pode falar, olha, eu vou passar para quem está em dia, para quem está gastando com educação que precisa, para quem está gastando com saúde que precisa, para quem está fazendo as suas obrigações direitinho. E aí o CALC é onde vai mostrar para nós se está ou não com pendência. Então, espero que vocês tenham gostado. Sugestão, consultem todos os dias. Doutora Priscila, passo a palavra para a senhora. Eu acho que foi bem esclarecedor e colabora muito na questão da fiscalização, né? Totalmente. O vereador vai lá, pede recurso, manda ofício e pode ser barrado, eventualmente, porque não está cumprindo com alguma regularidade, né? Sim. E agora, pessoal, só para mostrar algo muito interessante para vocês, quem ainda não conhece a nossa plataforma, o nosso site, é só escrever vereadorsensato.com.br. Esse é o nosso site. Você está vendo aqui a versão ainda menos atualizada, porque a gente está gravando aqui no dia 21 de outubro. Mas ainda assim dá para ver muita informação útil aqui. E você também tem a nossa plataforma, que é onde nós disponibilizamos os nossos cursos, as nossas apostilas, os nossos treinamentos. É vereadorsensato.ead.guru. Ah, não decorei não, não precisa. Vai no nosso site, o nosso site vai te colocar aqui. Aqui nós temos uma infinidade de cursos, inclusive esse do cálculo que você acabou de ver, e nós temos uma modalidade que você assina todos os meses, se você quiser, e você vai ter acesso a todos os cursos. Isso pode ser feito por você ou pelo próprio Poder Legislativo, porque é da competência do Poder Legislativo fomentar a capacitação, o conhecimento. Ninguém nasce sabendo. Eu e a doutora Priscila temos uma experiência somada aí, que passa de 20 anos de experiência com a administração pública. Nós já trabalhamos em vários poderes, executivo, eu já estive vereador, ela está à frente da área jurídica de uma Câmara, servidor efetivo, eu sou servidor efetivo do governo do Estado de Minas, estou de licença. Enfim, nós temos aí uma série de conteúdos para vocês. No mais, pessoal, agradeço a vocês, acompanhem nossas lives, nossos canais, façam parte do nosso grupo Vereador Sensato. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, doutora Priscila. Obrigada, boa noite ou boa tarde e tenha um bom dia, né? Para quem vai assistir. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.